eu sempre gosto de passar o plano de ensino, por onde nós passaremos, né? Qual será o trajeto. Então, nós vamos primeiramente fazer a leitura e análise do mandamento. Na sequência, nós vamos ver alguns dados sobre o aborto, extraído de alguns livros cristãos. E, na sequência, nós vamos ver o posicionamento oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil acerca do aborto. Após isso, veremos a interpretação da igreja na história, quando o assunto é aborto. E, por fim, apresentarei alguns argumentos contrários ao aborto. Primeiro argumento, nós vamos ver os argumentos bíblicos contrários ao aborto. E depois argumentos lógicos, né? Como nós utilizamos essa questão quando nós estamos diante de um embate apologético, né? Quando nós temos que defender a nossa fé, a nossa posição. Como nós defendemos? Nós podemos aplicar tanto a verdade revelada, a palavra de Deus, diante dos incrédulos, mas também podemos partir da lógica para utilizar contra eles, né? Ou melhor, contra os argumentos deles a favor do aborto. Então, a palavra está escrito em Êxodo, capítulo 20, versículo 13, está escrito não matarás, em algumas versões, né? Mas eu gosto muito dessa tradução da Nova Almeida atualizada, está escrito não mate. Porque você que gosta de língua portuguesa, você lembra que existem três tempos, né? Melhor dizendo, três modos. Tem o modo indicativo, subjuntivo e imperativo. E quando você traduz não matarás, o não matarás está aqui no indicativo, futuro do presente do indicativo. Dá a ideia de um futuro um pouco distante, né? Não matarás. Você não pode matar, mas é algo distante. Como isso aqui é uma ordem, é uma ordenança, ele está ordenando, nós entendemos como um imperativo. Então está escrito não mate. O não mate fica muito mais próximo do que um não matarás, né? Não mate, é para agora, é um futuro próximo, não é um futuro distante, não matarás, né? E é interessante, tem até uma questão em um vestibular que trouxe essa discussão aqui, não matarás e não mate, né? Então, falam, a pessoa que lê isso aqui, ela pode entender que é um futuro muito distante, então ela pode premeditar e lá na frente ela desistir, então trouxeram essa discussão aqui. O não mate é muito mais objetivo. Mas o que significa a palavra em si, né? Ela tem a ideia de um assassinato. Então, não matarás é um assassinato, não assassinarás. Algumas traduções estão até escrito isso aí, não assassinarás. Só que eu acho que acaba fazendo uma interpretação do assunto em si e não coloca a palavra traduzida literalmente. Então, não assassinarás, eu acho que não é legal, mas essa bem ideia que não mate, não matarás também tem ideia de assassinar, ou melhor, matar com intencionalidade e com premeditação. É você analisar que você pode executar o fato, mas com uma certa premeditação. Não matarás, ele tem um encaixe quando nós trabalhamos a questão do aborto. Esse mandamento, ele nos traz um imperativo, que nós não podemos matar pessoas, né? Aqui, o assassinar é pessoas, não animais, né? Senão não teria lógica quando nós vemos a sequência do livro do Gênesis, o Pentateuco em si, quando tem sacrifícios de animais, ali está tendo morte de animais. Então, são voltados para pessoas, não matar pessoas. É interessante também, irmãos, que o não matarás é que ele está restringindo um conceito de assassinato, né? Quando nós vemos, por exemplo, no Novo Testamento, o poder da espada em executar criminosos, aquilo ali é totalmente válido. No próprio Gênesis nós vemos a preservação da espécie lá em Gênesis capítulo, se eu não estou enganado, capítulo 8 ou 9, não estou me recordando, quando vai falar sobre ali o mandamento ali ou melhor, a ideia da pena de morte está implícito já ali. Sangue paga com sangue, olho por olho, dente por dente, né? O Estado, ele tem o poder da espada, né? Então, essa ideia aqui de não matarás está vinculado à sociedade civil, nós aqui, mas quando o Estado ele tem o poder de executar, não estou falando que é o caso do Brasil, tá? Porque senão, se tivesse pena de morte aqui, acho que até a gente estava na guilhotina, né? Mas no caso, quando temos um Estado, que o Estado ele exerce as atividades que lhe competem e com exatidão, né? Ele cumpre de fato o papel que é estabelecido por a Deus para ele, aí nós podemos sim pensar sobre esse tipo de conceito de pena de morte, mas diante da insegurança jurídica que nós temos visto, não só no Brasil,
é complicado nós levantarmos a voz sobre isso. Mas voltando no assunto aqui. O assunto sobre o aborto é um assunto que instiga, e é curioso, irmãos, quando nós vemos, nós trabalhamos sobre racismo no último encontro, né? E nós vemos que um aspecto político, ele sequestrou essa pauta. Agora nós vemos também que a questão do aborto, outro aspecto político, sequestrou também a pauta. Então nós vemos que, dentro da nossa cosmovisão, quando o assunto é política, nós temos que encontrar aquele aspecto, a direita ou a esquerda, ou o centro, que mais se conforme com a nossa cosmovisão. E tanto há vestígios de verdade na direita, quanto há vestígios de verdade na esquerda. Eles precisam desses tipos de antagonismo até para sobreviver no debate público. E nós vimos na última aula sobre a igualdade racial. Nós trabalhamos. Só que esse aqui, a questão do aborto, ele é muito mais trabalhado pela direita, né? Nós vemos a esquerda, não somente brasileira, mas em todos os cantos do país, a maioria dos seus adeptos, eles são a favor do aborto, né? Nós vemos isso muito forte, principalmente em países da América do Sul. Mas olha esses dados aqui, eu tirei alguns dados, essa palestra aqui, essa aula, ela foi extraída de uma aula que eu dei anterior lá na primeira igreja presbiteriana de Santos, trabalhando sobre o assunto de aborto. E eu reformulei, coloquei alguns dados, tirei algum outro, simplifiquei, e ele está bem objetivo, mas ele nos dá muitas informações. Olha, isso aqui é extraído de um livro chamado Contra a Cultura, da Edições Vida Nova. Diz que no mundo todo, olha só, mais de 42 milhões de abortos são praticados todos os anos. São mais de 115 abortos diários. 42 milhões. Se o Brasil tem 216 milhões de habitantes, é quase um quarto do país por ano. Então é um número bem assustador, né? O número de abortos. Nós estamos falando de assassinatos, nós estamos falando de crianças mortas no ventre de suas mães. O ser mais indefeso que há, estão sendo executados. Alguns autores até escrevem sobre um holocausto moderno. É um holocausto, né? Acho que eu voltei sem querer. Pronto. Agora tem uma pesquisa, esse aqui é um livro recente, aliás, da Nancy Pearce, que ela analisa uma pesquisa da Lifeway em 2015, bem recente. Descobriu que cerca de 70% das mulheres que fizeram aborto se identificavam como cristãs. 70% como cristãs. Então você percebe que no meio evangélico também há abortos, né? Há uma compreensão equivocada sobre o aborto. E 43 disseram que frequentaram uma igreja cristã pelo menos uma vez por mês, ou mais, na época que abortaram o bebê. Então, quase a metade das pessoas, das mulheres, elas frequentavam uma igreja. Então, isso aqui é um número assustador, sabendo que no nosso meio cristão também, há pessoas que não compreendem muito bem esse assunto. E aqui um último dado, agora da pesquisa nacional aqui no Brasil, esse aqui é de 2017. Desculpa, é de 2016, mas o livro é de 2017. A pesquisa nacional de aborto de 2016, aqui no Brasil, apontou que apenas no ano anterior, ou seja, 2015, 503 mil mulheres praticaram aborto. Então, um número alarmante. Nós vemos que o Brasil está bem próximo de nós. Eu não sei se você conhece uma pessoa que praticou um aborto, né? Talvez sim você conheça. Então, é algo bem próximo da nossa realidade, não é algo distante. Mas o que a nossa denominação ela diz sobre isso, né? O nosso manual presbiteriano, um livro verde, grosso, ele conta com todas as atas, né, todas as anotações dos encontros do Supremo Concílio. E em 2007, em abril de 2007, a Igreja Presbiteriana ela se manifestou contra a legalização do aborto, com exceção do aborto terapêutico. Que o aborto terapêutico é aquele aborto quando há o risco entre o bebê e a mulher, né? Aqui, risco de vida. E aí eles têm que escolher um ou outro. Nesse caso aqui, eles têm que escolher um mal menor, né? Então, isso aqui é uma afirmação interessante para nós. A nossa denominação ela se manifesta contra a legalização do aborto, contra a lei da legalização do aborto, mas em casos de aborto terapêutico, quando há o risco da mãe, né, e do bebê, aí tem que escolher um dos dois, aí tem essa
essa brecha, mas não é algo tão interessante da gente afirmar, né? Parece que nós temos uma preferência, né? De qualquer fato, é isso, de qualquer forma, é isso aqui que é decidido, e eu acredito que seja a visão mais coerente, né? Olha que diz assim, eu extraí só um pedacinho. A Igreja Presbiteriana reconhece que muitos problemas são causados anualmente pela prática clandestina de abortos. Então ela está reconhecendo que existem clínicas clandestinas de aborto, né? Trazendo a morte de muitas mulheres jovens e adultas. Acontece, nós sabemos que existem clínicas clandestinas. Todavia, entende que a legalização do aborto não solucionará o problema, pois o mesmo é causado basicamente pela falta de educação adequada na área sexual, a exploração do turismo sexual, a falta de controle de natalidade, a banalização da vida, a decadência dos valores morais e a desvalorização do casamento e da família. Então, o que basicamente quer estar dizendo é que nós não conseguimos resolver todo isso aqui. A questão do aborto é só a ponta do iceberg, tem muitas outras questões ali para trabalharmos, né? E isso aqui é evidente em nossa sociedade, cada vez uma sociedade que mais desvaloriza os valores morais. E é interessante, estava vendo uma pesquisa que saiu até no jornal Gazeta do Povo, que estava dizendo que no Brasil, no último ano, teve um aumento de 6,3%, se não me engano, 6,3% de crianças que foram registradas somente no nome da mãe, né? Não tem pai a criança, né? Isso aqui evidencia várias questões, né? Tanto realmente a decadência dos valores morais, mas também como a frouxidão dos homens, né? Que fogem, né? daquilo que lhe compete. Bom, e a interpretação do aborto ao longo da história? Eu tentei deixar bem curtinho isso aqui, mas eu vou tentar trazer alguns elementos que existem e eu não coloquei aqui. O posicionamento cristão, por muitos anos, não foi influenciado pelas escrituras, mas pela filosofia. Eu coloquei a foto do Aristóteles ali, você viu ali o primeiro, né? O Aristóteles eu coloquei ali, depois tem Agostinho e depois tem Tomás de Aquino. O Aristóteles vai exercer grande influência sobre ambos, né? Mas Agostinho ele é mais influenciado por Platão. Mas quando a questão é relacionada ao aborto, está falando sobre questões metafísicas, né? Agostinho ele vai afirmar que o feto não tinha vida originalmente. Só depois de certo tempo de gestação era-lhe infundida a alma racional. Agostinho dizia que não sabia se poderá chegar a saber quando começa o homem a viver no seio materno. Então ele não sabe de fato quando se inicia a vida, né? Qual é o momento que a vida inicia, né? Isso aqui é um debate nos dias de hoje, né? Muitas pessoas, depois de 3 meses só que vira uma vida, algumas pessoas dirão isso, né? Só é um ser humano depois de 3 meses, de algumas semanas só. Nós, como cristãos, entendemos que desde o início já é uma vida, né? Quando é um pequenininho embrião, nós sabemos já que é uma vida ali, né? É uma vida humana, aliás, né? Essa ideia de que se torna algo depois é algo meio ilógico, né? Mas é importante saber isso, que desde do ventre, no momento inicial, quando há a fecundação do óvulo ali, nós já entendemos que ali há uma vida. O que Tomás de Aquino vai dizer? Tomás de Aquino vai exercer grande influência na Idade Média e no pensamento do catolicismo, inclusive do catolicismo moderno, né? Ele vai afirmar que o feto não tinha alma no momento da concepção, só adquirindo posteriormente. Acreditava que a alma do pai controlava o desenvolvimento do feto à distância, quando ocorria a animação, ou seja, a dotação de alma. Então, é uma ideia muito complicada, porque ambos eles vão extrair essas ideias de Aristóteles. Aristóteles, ele, para mim, é o segundo maior pensador do Ocidente, uma mente brilhante. Só que todas as análises que ele fazia era através da experiência. Então ele não tinha elementos, e fez muitas descobertas, aliás, mas não tinha elementos, então ele supunha algumas coisas, né? E escrevia. Quando isso se torna dogma e trazido para a igreja, aí torna-se complicado. No momento onde que a igreja medieval, no período medieval, quer responder sobre questões da época, né? Está acontecendo só situar rapidamente. Tomás de Aquino está tentando responder a Averroes e a Avicena, que eram 2 filósofos que estavam redescobrindo os escritos de Aristóteles.
Então, esses dois homens que eu mencionei, entre outros, eles eram muçulmanos, né, eram do Islã lá. Eles trazem essas ideias de Aristóteles, e aí Tomás de Aquino, ele, como um grande intelectual da igreja católica medieval que ele era, ele tem que responder. Então ele vai estudar Aristóteles. Quando ele traz Aristóteles, em algum momento ele vai cometer equívocos ao tentar cristianizar Aristóteles, colocar o Aristóteles em um quadrado. Não tinha como, né? Era mais fácil partir das escrituras. Então você vê que nem sempre as escrituras foi o pressuposto da igreja. Isso aqui vai trazer grandes problemas. Olha só o que acontece com a Igreja Católica Apostólica Romana. Somente a partir do século XIX, as leis liberais, ou seja, a filosofia, né, foram substituídas por leis que proibiam ou regulavam rigorosamente o aborto. Esse livro aqui é um livro que eu li, sua trajetória histórica e jurídica no contexto do direito penal, né, do aborto no Brasil. Embora tenha algumas questões assim que eu fiquei meio um pé atrás, né, a autora me parecia ter um viés bem definido, eu achei interessante que a Igreja Católica ela só vai tomar esse posicionamento só no século XIX e, segundo a autora, é por conta de fins políticos, né? Então, curioso isso aqui. E é, de fato, a partir desse período aqui que começam a ter novas descobertas científicas e começa a ter a maior interesse sobre a questão da vida. Bom, vamos ver o que Calvino ele vai dizer sobre o assunto. Calvino, ele, acertadamente, partindo, obviamente, das Escrituras, ele vai dar um bom veredito sobre o assunto. O feto, embora encerrado no ventre da sua mãe, já é um ser humano. Calvinão matou a pau. E é quase um crime monstruoso roubá-lo da vida que ainda não começou a desfrutar. Então, Calvino ele é muito correto. É um comentário do Êxodo, quando vai falar sobre uma mulher que está grávida e alguma pessoa vem e fere ao ponto desse bebê ser perdido. Aqui ele está dando atenção nesse comentário aqui sobre esse assunto. Então, quando nós vemos o Antigo Testamento, já dá indícios de como a vida deve ser tratada. O Novo Testamento também de maneira plena, revelada após a vinda de Cristo. Então, meus irmãos, nós temos as Escrituras, nós não precisamos de nenhum tipo de marco regulatório aí da ONU, nós não precisamos da Agenda 2030 da ONU, que ela quer estabelecer. Nós temos a Palavra de Deus e ela já mostra verdades aqui que serão insuperáveis. Bom, agora nós vamos para os nossos dias, né? Antigamente, os defensores do aborto pregavam que os bebês não nascidos eram amontoados de células. Então, até nos dias de hoje, tem algumas pessoas que assim dizem, né? Uma bolha de tecido ou apenas uma vida em potencial, né? Essa ideia é a teoria da pessoalidade, né? Pode se tornar um humano ainda, não é um humano ainda. É uma ideia completamente lógica, porque se tem DNA humano, não vai se tornar um rinoceronte, né? Não vai se tornar um javali, vai se tornar um humano. Isso aqui é óbvio, né? Mas eles tentam, através da retórica, construir a ideia deles. Com o avanço da genética e no DNA, quase todos os profissionais da bioética concordam que a vida se inicia na concepção. É óbvio isso aqui. Mas é bem interessante. Se você for conversar com uma pessoa que é adepta do aborto, né, eu acho pouco provável que ela seja, né, ela vai trazer que o aborto é uma questão de saúde pública, né, não vai falar, vai tentar utilizar vários tipos de recursos retóricos, né, mas eu utilizar uma palavra que não sei se cabe, mas provando, ela não tem como, né? Ela tem que partir para a retórica, então ela tem que dar um salto. E geralmente, agora partindo de novo para a filosofia, ela está engajada num aspecto de filosofia existencialista, né? Na filosofia existencialista, a essência precede a existência, ou seja, você é algo antes de existir, então você que modifica a sua existência. Então você pode ser o que você quiser depois, né? Essa ideia ela é alterada nas questões relacionadas a gênero, ela é questão do aborto também, ela está bem infundida. Mas, retornando aqui, apesar disso, apesar, né, do desenvolvimento, do estudo da genética, do DNA, para os defensores do aborto, o feto é tratado apenas como um pedaço de matéria que pode ser utilizado para pesquisas, experimentos, e depois descartado como outros rejeitos médicos, né? Agora nós vamos para os argumentos contrários ao aborto.
Então, vou utilizar argumentos bíblicos e argumentos lógicos. Como eu disse, você pode utilizar 2 tipos de argumentos, né? Há pessoas que querem trabalhar somente o argumento bíblico, eu acho que é válido, mas o lógico também é interessante. Quanto mais ferramentas, melhor. Então, o argumento lógico, o mandamento, vamos para os mandamentos, para os argumentos bíblicos. Nós vimos o 6º mandamento, ele implica que essa proibição se estende também ao assassinato de crianças não nascidas. É interessante que muitos autores escrevem crianças não nascidas, eles não tratam diferente disso, porque de fato são crianças que não nasceram, não tiveram concepção, então são crianças, então. Nós não estamos falando de um ser diferente, né? Ele não coloca a palavra feto, não coloca uma matéria inanimada, ele está colocando aqui como crianças não nascidas. Encontramos muitas passagens que falam das crianças não nascidas como pessoas, já são pessoas. Você vai ver Davi falando que desde o ventre da mãe dele, nós vemos, por exemplo, Sansão falando as mesmas palavras ali, sobre que ele foi consagrado desde o ventre, ali no voto de Nazireu que ele fez, que os pais fizeram a ele. Nós vemos relatos constantes relacionando pessoas que estão no ventre como já pessoas. Né? Isso aqui é bem simples, as escrituras estão... Eu coloquei algumas referências aqui, se você quiser ver depois, mas tem muito mais, eu recortei aqui um monte. O ser humano, no próximo argumento, tanto homem quanto mulher, é feito à imagem de Deus. Né? Nós vimos isso aqui na última aula. Né? Por esse motivo, possuem valor intrínseco e certos direitos dados por Deus. Então, ainda que esteja no ventre da mãe, né, ele tem os seus direitos preservados, porque a imagem, foi feito à imagem de Deus. Né? Ele não vai adquirir valor após o nascimento, ele já tem um valor já. Nós não podemos ir contrário a isso. E Jesus, ele nos ensinou no 2º grande mandamento que nós deveríamos amar o nosso próximo. É isso que nós devemos fazer, amar o nosso próximo. E o próximo também é um bebezinho que está ali no ventre. O próprio Cristo, ele se fez carne, né? E ele habitou entre nós. Cristo, ele se fez um feto. Cristo, ele se fez um feto, ele fez um bebezinho. Né? Ele se fez pessoa, habitou entre nós através disso. Então, quando a pessoa ela diz ser cristã e a favor do aborto, ela está se contradizendo também nesse aspecto aqui. Ela está dizendo que Jesus não era de fato não foi feito carne, né? Só em um dado momento depois só que ele se tornou. Então, é um pouco equivocado. Os argumentos lógicos. O primeiro argumento, isso aqui é um silogismo, tá? É errado tirar a vida de uma pessoa humana inocente? A pessoa vai responder sim. O aborto tira a vida de uma pessoa humana inocente? Sim. Portanto, o aborto é errado. É A mais A igual a B. 1 mais 1 igual a 2. É o básico, né? Argumento lógico segundo. Se aquele que ainda não nasceu não for um ser humano, não há necessidade de justificativas para o aborto. Se aquele que ainda não nasceu for um ser humano, não há justificativa adequada para o aborto. Então, aqui vai colocando num quadradinho aqui, não tem muito o que fazer nessa discussão. Argumento 3. Se de fato há um ser humano presente desde a concepção, e há, então interferir em seu crescimento ou movê-lo de seu sistema humano de apoio seria equivalente a matar um ser humano. Então, esses 3 argumentos aqui, eles estão querendo apontar que existe pessoalidade no ventre, né? É uma pessoa ali encerrada, e tirar a vida de um bebê não nascido, uma criança não nascida, é um assassinato, né? Dizendo aquilo que nós vimos sobre não matarás, né? O 6º mandamento. Bom, agora nós vamos para o último slide, e depois nós teremos um vídeo, e nesse vídeo é um vídeo do Perguntar Não Ofende, será tratado também sobre aborto, são 2 minutos, e depois nós vamos fazer o nosso questionário, tá? Bom, mas e o nosso papel, o papel da igreja diante desse assunto? Né? É um assunto difícil de ser tratado. Quando uma pessoa chega aqui e ela fez um aborto, né? Qual o papel da igreja? Né? O papel da igreja é julgar, atacar, apontar, né? Condenar? Não, o papel da igreja é acolher essa pessoa. Quando a igreja acolhe, ela está demonstrando amor, e nós seremos reconhecidos quando nós demonstramos o amor. Então, nós devemos fazer o quê? Acolher pessoas que têm dificuldade sobre o assunto. Quando nós vamos para esse debate, para essa discussão aqui,
não é em fim de enfrentar essa pessoa, mas sim de mostrar a verdade para ela. Existe uma verdade só, não existem verdades, existe uma verdade só, e ela é absoluta, ela está na palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Então nós fazemos o quê? Nós acolhemos pessoas assim, acolhemos pessoas que passaram por abortos traumáticos, pessoas que num estado de desespero, elas vão cometer um erro grave deste, mas nós acolhemos pessoas assim. A igreja, ela é um hospital, ela recebe pessoas, cheio de pessoas imperfeitas, todos nós somos imperfeitos, né? A igreja é isso mesmo. A igreja também, ela apoia, além de acolher, ela vai apoiar o quê? Vai apoiar tanta pessoa que está passando por esse momento de superação, ela está entristecida, está num estado lamentável, ela descobriu que aquilo que ela cometeu era um erro muito grave, mas apoiar também leis que proíbem o aborto. Né? O aborto está em voga num debate público, aí você vai apoiar representantes que são contrárias a isso. É óbvio que isso aí nós devemos fazer, apoiar leis, medidas que impeçam a legalização do aborto. Perdoar, né? um outro verbinho aqui, perdoar é o que o Senhor fez por nós, faz por nós, devemos fazer pelos outros, né? Perdoar as pessoas que cometeram erros assim, mas pessoas que ainda continuam com a mesma ideia, nós não perdoar porque elas não sabem o que elas dizem, elas não sabem o que elas fazem, elas estão repetindo somente sem refletir seriamente sobre o assunto. E por último, influenciar quem? A sociedade, né? A ideia de que você, sendo alguém neutro diante desses assuntos, não te mostra, eu já falei isso aqui, mostra de forma alguma que você é moderado, de que você é alguém maduro, né? Algumas ideias de hoje é que você não falar nada, você é alguém maduro, né? Você está acima do muro, você pode... Não tem nada a ver isso aqui, você tem que se posicionar, essa posição da palavra de Deus é uma coisa... John Frame ele vai falar, se Deus fala que o aborto é errado, nós devemos falar a mesma coisa. Essa ideia de ficar se escondendo, de falar, não sei, não tenho uma posição definida, não tem nada a ver com um posicionamento cristão. Você tem que se posicionar, você tem que falar, isso aqui é errado, porque a palavra de Deus diz que é errado, e ponto final. E não abro mais debate sobre o assunto, isso é errado, e a minha posição eu vou até o final, isso aqui. Agora, quando o cristão se exime disso, né, aquele joguinho de cintura, não, eu penso assim, eu respeito a outra opinião. Eu não respeito a sua opinião, não, eu respeito errado, já era, assassinato é pecado, eu vou respeitar um assassinato? Como assim? Isso aqui é loucura. Né? Então, você vai influenciar a sociedade, influenciando a sociedade como? Pregando o evangelho. Agora, irmãos, essa frase do Frank Schaeffer aqui é extraída de um livro, Manifesto Cristão. É um livro muito bom, um livro antigo, mas muito bom. E ele vai falar num contexto onde que está surgindo, acho que é o Ronald Reagan, não lembro agora o nome do presidente americano. Mas é um momento onde está tendo um debate sobre a lei contrária ao aborto, e ele vai escrever isso aqui nos últimos capítulos do livro. Ele vai falar, não há dúvida de que todo cristão deve orar e trabalhar. Olha só, orar, então nós devemos orar pelos nossos governantes, orar para que Deus dê sabedoria para esses homens, e trabalhar para anular a lei abominável do aborto. Porém, enquanto oramos e trabalhamos, devemos ter em mente não apenas essa importante questão, como se ela existisse isoladamente. Isso aqui eu acho que é maravilhoso, eu até destaquei. Antes, devemos lutar e orar para que a totalidade desta outra entidade, olha o que ele está trabalhando aqui, ele está falando que essa ideia é uma entidade. Olha, a visão da realidade última como energia material modelada pelo acaso. O que é essa entidade, o que ele está falando aqui? Essa personificação. Ele está falando, basicamente, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra potestades e principados. Está falando que a nossa luta é contra essa ideia de que o homem é, na verdade, fruto do acaso. Que a existência nada mais é que energia e matéria, e o acaso deu forma. Ele está lutando contra um ateísmo militante que está infundido nessas ideologias. O que ele está falando é que nós devemos, como cristãos, lutar e orar para que essa totalidade desta outra entidade seja destruída, seja desmantelada com todos os seus resultados de todas as áreas da vida. Como nós fazemos isso, irmãos? Como nós lutamos contra a lei do aborto? Nós oramos e nós pregamos o evangelho. Porque não tem outra forma, nós podemos eleger pessoas totalmente conservadoras e manter o status de que o aborto não é liberado. Mas se nós não pregarmos o evangelho, elas estarão somente com
o resultado da visão correta de mundo, mas não com a visão correta de mundo, que é o Evangelho. Então nós devemos pregar o Evangelho. Há pessoas que discordam de mim, vão falar, não, nós devemos, tem outros meios. Eu falei, não há outro meio. Não há outro meio. É a pregação do Evangelho que transforma. Eu não acredito que nada, nenhum tipo de mecanismo vai trazer transformação para a sociedade. É somente a pregação genuína do Evangelho de Cristo Jesus. É o Evangelho que nos alcançou, que nos transforma, é o Evangelho que nos deu nova vida, é o Evangelho que nos dá esperança de uma vida futura. É somente o Evangelho de Cristo Jesus que pode trazer a transformação da sociedade. Embora nós tenhamos outros mecanismos, né, lutar por pautas dentro do Congresso, mas a pregação do Evangelho deve ser aquilo que deve nos motivar, deve nos impulsionar. É isso que nós devemos fazer, é isso que está ordenado nas Escrituras para que façamos. Enfim, nós vamos agora assistir um vídeo. Antes nós vamos orar. Pai querido, nós agradecemos pela Tua palavra, nós agradecemos pelas pessoas que estão aqui, pelos Teus filhos. Nós rogamos que o Senhor nos dê sabedoria para lidarmos com esses assuntos que estão na sociedade, possamos nos posicionar e sermos fiéis a Ti. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.